Olá, bom dia! Vamos que vamos para mais uma Quinta Tem Live. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a Silvia, e já já ela vai estar aqui com a gente. Olá, Cida, tudo bem? Quero saber, Cida, se você já está em Volta Redonda para o evento de hoje, Bailoterapia, que vai ser o máximo. As meninas já estão me dando alguns spoilers aqui do que vai acontecer, porque a Jaf não tá contando pra gente que vai participar o que vai acontecer. Eu já tô curiosa. Ela disse que vai ter muita coisa legal, então eu também tô muito ansiosa para poder saber o que vai ter nesse evento hoje, né? Além do que a gente já sabe. Então, bom dia a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui no Quinta Tem Live. Bom dia a todos que estão chegando aí agora, sejam muito bem-vindos. Já falei com a Cida, Andréia, seja muito bem-vinda. É 7 Seminário Teológico, bem-vindos. Olá, Eliana, bom dia, bom dia. Carol, bom dia. Então, a gente ia fechar o áudio do notebook, mas a gente vai precisar também do áudio do notebook. Então, a gente decidiu encerrar o notebook. E é muito legal isso acontecer, porque, perdão, oi Moisés, prazer. Então, eu agradeço, Moisés, pela ideia, mas assim, a gente ia precisar do áudio do notebook. Então, é legal a gente passar por isso ao vivo, pelo seguinte, porque a inteligência emocional traz isso pra gente, né? Porque você programa, você planeja e de repente as coisas saem do controle. E aí, como é que eu faço? Então a inteligência emocional traz essa tranquilidade pra gente de dizer, olha, tá tudo bem, deu errado. Ok, quais são as possibilidades que você tem para fazer dar certo agora? Então aqui em casa eu tenho até um quadrinho que fica na entrada da minha casa. Todo mundo que entra aqui morre de rir, mas é verdade. Tá escrito assim, ó, relaxa, não tem nada sob controle. Então essa ideia de que você tem tudo sob controle, que você, cara, a gente faz planos, fazer planos, ok, a gente precisa, que a gente não pode viver uma vida sem organização. A gente faz planos, mas é importante a gente ter plano A e plano B, né? Por quê? Porque se alguma coisa dá errado, a gente recalcula a rota e tá tudo bem, né? Bom, então vamos lá, vamos chamar a nossa convidada especial, que é a Silvia. A Silvia fez um processo de inteligência emocional comigo o ano passado, né? E foi muito bacana ver o progresso da Silvia, né? A Silvia é uma mulher espetacular, uma mulher maravilhosa, mas que, na minha opinião, estava escondida, sabe? E ela desabrochou de uma maneira tão linda que eu resolvi fazer esse convite para ela e trazê-la aqui para que vocês conheçam. Bom, o público dela está aqui também, já conhece, não me deixa mentir, ela é maravilhosa e eu gostaria que o meu público conhecesse a Silvia também. Então eu vou chamar ela aqui para vocês poderem conversar com a Silvinha. Achei! Deixa eu me posicionar direito aqui. Olá, bom dia, Lu, bom dia, público. Muito bom ter você aqui, Silvia. Primeiramente, eu queria te agradecer por você ter aceitado esse convite, né? Hoje é um dia muito especial para mim, que é uma oportunidade de ter você aqui comigo. Eu gostaria de colocar aqui para você, olhando nos seus olhos, né, o quanto foi bonito o seu processo. Eu já te falei isso, mas eu gostaria de falar aqui de novo. O processo da Silvia foi muito lindo e para mim é uma honra ter você aqui hoje, aceitando esse convite. Então, eu queria que você se apresentasse ao pessoal aí. Fique à vontade.
Bom, gente, bom dia. Como a Luciana me apresentou, eu sou Silvia Trajano, eu sou professora, pedagoga, estou fazendo meu doutorado na área de ensino, trabalho com educação há 20 anos e eu tive a honra de conhecer a Luciana numa palestra bem eventual, né, Lu? Que eu fui passear em um determinado local e, por um acaso, estava acontecendo uma palestra sobre inteligência emocional. E a gente que é da área de educação, foi muito engraçado. A gente que é da área da educação, a gente gosta muito desses temas porque são pertinentes ao autoconhecimento. A gente que trabalha com pessoas, que muitas vezes as pessoas acham que quem trabalha com pessoas, quem cuida de pessoas, ela não precisa. Todo mundo precisa de alguém para ouvir, de alguém para a gente desabafar, para contar os nossos lados negros, porque todo mundo tem um lado positivo e tem um lado que, às vezes, ele não é tão positivo assim. Então, é essencial. Eu acho que todo ser humano deveria passar por um processo de acompanhamento, seja psicólogo, mentoria, inteligência emocional, porque isso ajuda a gente a se entender. Por mais que a gente se entenda, por mais que a gente se conheça, o outro precisa dar o feedback que às vezes a gente tem, mas a gente não consegue desenvolver. A gente precisa desse acompanhamento. E aí, né, contando, entrei nessa palestra. Vou assistir, está dando palestra, inteligência emocional é um tema muito bacana e muito pertinente para a minha área de atuação. Entrei e, assim, vamos avisar que a gente não vai ficar até o fim, né? E aí a gente sentou e foi ficando, e a Luciana, ela me impressionou de uma maneira muito positiva, de ir revelando e trazendo questões em âmbito geral, não foi um atendimento individual, era uma palestra, mas a forma como ela aborda a temática, a forma como ela consegue chegar na gente, ela mexe de uma certa forma que, por mais que a gente acha que se conhece, que se entende, a gente precisa da Luciana. E depois dessa palestra, que ela sorteou algumas pessoas para ter uma mentoria individual com ela, e eu fui contemplada, eu tive a alegria. Então, assim, a gente não está no lugar por um acaso, não é à toa, tudo tem um motivo de ser. Eu entrei numa palestra que não estava no meu planejamento, não estava no meu planejamento ficar até o fim, por mais que a temática me envolvesse, mas a Luciana me envolveu mais ainda com as abordagens que ela apresentou e que eu fui me identificando. Eu falei, cara, nossa, está interessante. Gente, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso trocar experiências com essa pessoa, eu preciso entender mais sobre isso em relação a mim. E foi assim que a gente se conheceu. Fui para a mentoria que eu ganhei e dali a gente ficou durante um bom tempo, né, Lu? Eu me revelando para a Lu, falando da minha criança interior, dizendo das minhas frustrações enquanto criança, o meu processo de desenvolvimento. Eu sempre fui muito segura profissionalmente, né? Eu sou uma pessoa segura, quem me conhece sabe, mas na minha questão pessoal, nem tanto. E isso acaba, de uma certa forma, por mais segura que eu seja na área profissional, de uma certa forma, é o que ela falou, acabava escondendo uma parte de mim que eu poderia revelar, que é o que tem acontecido hoje em dia. Então, sempre atuei em redes sociais, trabalho com educação à distância, faço gravações de aula, faço aula ao vivo, no YouTube, sempre fiz isso, mas nunca publiquei, eu nunca divulguei, eu nunca me senti à vontade a ponto de publicar da forma como eu tenho feito. Então, a maior revelação desse processo que eu passei pela Luciana hoje, ele está representado no Instagram,
que é uma ferramenta que eu tinha, mas não usava, não tinha interesse nenhum. Assim como o Facebook também. O Facebook eu tive porque uma aluna muito querida vou revelar tempo, não, que não precisa, de alguns anos atrás, abriu para mim e eu mexi um pouquinho ali, mas não me adaptei com o Face, achava que era uma exposição desnecessária. E aí, com o passar do tempo, né, com a tecnologia, com essas exigências que faz com que a gente mude o comportamento profissional e subjetivo também, a gente precisa estar abertos a essas mudanças. Eu comecei junto com o processo que eu estava passando com a Luciana, isso foi assim um salto para que eu começasse a perceber que não tinha problema nenhum eu ser quem eu sou, eu divulgar quem eu sou, divulgar o trabalho que eu faço, o que eu gosto de fazer e estimular outras pessoas a fazerem isso. O erro e aceitar o erro é um auto-perdão. E eu preciso estar me perdoando o tempo todo. E eu gostar de mim é fazer com que as pessoas também gostem de mim. Isso eu entendi no processo que eu passei junto com a minha amiga Luciana. A gente não tem essa visão, né, Silvia? A gente não consegue ver isso. E aí eu peço licença a todos que estão aqui, porque assim, eu escolhi ser mentor em inteligência emocional porque eu também passei por esse processo uma vez na minha vida. Eu tive uma pessoa que me orientou, né, que fez a minha mentoria. Eu também me identifiquei com a Silvia na história dela, porque eu fui professora por 20 anos, orientadora educacional, né, também pedagoga. E em um determinado momento da minha vida eu não via mais. Eu estava triste em estar ali onde eu estava. Não pela escola, não pelos alunos, assim, de realização pessoal mesmo, né? Então, escolher fazer a transição de carreira também não foi fácil. Então, precisa de muito, assim, resumindo tudo que a gente disse, né, Silvia? É autoconhecimento. Então, assim, o autoconhecimento para todos que estão não é pegar livros, não é ler sobre, não é assistir vídeo, não é estar em palestra. Tudo isso é muito importante. Porém, na minha opinião, o mais importante é você aprender a olhar para dentro, colocar em prática tudo que você assimilou, né? Porque senão a gente fica aí, eu falo sempre muito isso, né? É uma obesidade intelectual. Você tem muita informação, mas você não coloca em prática. E assim, né, Silvia? Entrar no quartinho escuro e olhar para dentro é difícil, né? É dificílimo. Porque a gente tem visões nossas, né? De eu sou isso, aquilo, né? Como a Silvia falou, excelente profissional, super segura. E aí a gente joga todo o foco no profissional e a gente pode olhar para o pessoal, né? Então, assim, o pessoal fica em segundo plano. E quantas coisas a gente pode fazer também no profissional a partir do momento que eu começo a olhar para o pessoal, né? Olha a questão da Silvia, né? Você está colocando aí, Silvia, que eu acho muito importante a gente ressaltar. Você já estava nas redes sociais, você fazia esse movimento, você já gravava aulas, mas não ficava. Então, a gente para olhar para dentro, é o público, né? O que é que me freia? O que me segura para não publicar? Então, é esse olhar atento para dentro que a gente precisa ter, né? E hoje, assim, estou aqui nas redes sociais também, né? Porque também tenho a minha mentora que também me mostra que eu preciso estar aqui, né? A importância de estar aqui. Porque eu, Luciana, eu queria fazer os meus atendimentos, né, no meu consultório, tá tudo bem. E ela, Luciana, você precisa ir para a internet. Porque as pessoas precisam te conhecer. Você vai ter a oportunidade de ajudar um número muito maior de pessoas se você for para a internet, né? Se você for para o Instagram. E naquele momento eu falei, não, eu quero, né? Mas na verdade eu não quero, era o quê? Medo. Medo da crítica, medo do julgamento. O que as pessoas vão falar de mim aqui gravando um vídeo, né? E eu tenho os meus fantasmas, e eu sei que são eles, né?
Quem são as pessoas que eu tenho medo que critiquem? Porque não é qualquer pessoa. A gente sabe quem são as pessoas que você tem medo da crítica. A gente sabe. Bom, se eu não sei, então tá na hora de ir para dentro. Para identificar quem são as pessoas para que você comece a destravar, desbloquear. Sem escrúpulo. É isso mesmo, Lu. Às vezes a gente olha para dentro, a gente vê as coisas, mas não entende o porquê. Por isso é que muitas vezes, quando as pessoas têm amigos, amigos íntimos, que trocam confidências, isso é muito salutar. Mas o amigo, ele não é o profissional que vai explicitar para você quais são os gatilhos de determinadas emoções que você tem. Porque sentir raiva, sentir medo, sentir frustração, isso tudo faz parte da natureza humana. E muitas vezes a gente reprime isso, achando que a gente não tem que sentir, achando que a gente não pode chorar, que a gente não pode se mostrar fraco, não pode se mostrar vulnerável. Isso tudo faz parte da natureza humana. Se você não quer ser fraco, se você não quer chorar, se você não quer sentir frágil, então você não é ser humano. Porque isso faz parte da gente. E entender isso é que é difícil. Entender que a gente vive a partir das nossas emoções, vive a partir das nossas alegrias, das nossas tristezas. E se a gente não tem esses sentimentos, a gente deixa de ser ser humano. Tem mais dificuldade para ter empatia com o outro, porque a gente começa a avaliar o outro a partir daquilo que a gente consegue fazer, e aquilo que a gente não consegue fazer, a gente não mostra. E aí eu acho muito bacana quando você aparece nas redes sociais mostrando o outro lado que muitas vezes a gente não divulga, que é o lado humano, é o lado do medo, é o lado que a gente precisa, todo mundo precisa ter um mentor, sim, seja ele psicólogo, seja ele mentor de inteligência emocional, seja ele alguém que você confia e que, ao mesmo tempo que possa ser seu amigo, ser um profissional que vai mostrar para você o caminho, sem ser grosso, sem ser, sabe? Que às vezes até isso também é necessário, mas o profissional ele nunca vai fazer isso. Ele, com sutileza, ele vai mostrar para você o caminho e você vai descobrindo, na verdade, os caminhos que são indicados. E talvez, eu minto até em dizer talvez, com certeza esse é o grande pulo do gato dos profissionais. Porque eles percebem onde estão os gatilhos e eles induzem você a perceber, você descobre onde estão os seus gatilhos. E aí a efetividade em relação ao assunto é completamente diferente. Porque quando o outro fala é crítica, mas quando sou eu que descubro, né, sou eu que descubro, aquilo é efetivo em mim. Nossa, você mergulha, e quando você descobre, você está mergulhado dentro de si. Então, foi um processo muito prazeroso, em algumas sessões sofridas, mas um sofrimento, um sofrimento que vale a pena, porque até o período de você transitar para acomodar a parte sofrida, você ainda sofre mais ainda, mas isso faz parte do processo. É como se você fosse lá no fundo do seu poço, não tem mais para onde ir, agora você emerge. E você sobe e sobe com toda a força, se aceitando, se querendo, se projetando, não se incomodando com o que as pessoas pensam a seu respeito, mas respeitando o que você pensa a respeito de si mesmo. Porque a pessoa mais importante na vida da gente tem que ser a gente. E aí é muito gostoso, Lu, quando você aborda o processo da criança interior. E sempre que você fala, eu quero ouvir de novo, porque sempre que fala, fala de forma diferente, com elementos novos, e está sempre acrescentando a gente.
Então, foi um processo muito prazeroso, ao mesmo tempo que doloroso, mas que valeu muito a pena. Hoje eu me conheço muito mais, hoje eu tomo conta melhor de mim, eu me amo mais. Essa projeção nas redes sociais é um reflexo do amor que eu tenho mais em mim hoje. E, consequentemente, eu falei do profissional segura que eu sou, da realização que eu tenho na formação que eu tenho, mas me tornei melhor ainda porque não dá para separar a pessoa do profissional. Ah, você vai trabalhar, deixa seus problemas em casa. A gente não deixa os problemas em casa, porque nós somos uma pessoa só. A gente é o que é. Para onde a gente vai, os problemas vão com a gente. Ou você resolve eles dentro de você para não afetar outras pessoas, ou não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de casa, não adianta mudar de endereço, não adianta mudar de trabalho. Quem tem que mudar aí, né, Lu, a ótica, o que tem que mudar são os óculos, né? O grau dos óculos que a gente usa. A gente sempre fala isso, né? E ontem eu estava vendo aquela despedida da Rita Lee, né? E aí eu achei legal uma colocação do repórter, né? Que ela usava os óculos rosas, né? Porque ela queria ver o mundo de cor de rosa, né? Então, assim, é justamente sobre isso. É a lente que a gente escolhe, né? Então, você pode escolher ver do jeito que você sempre interpretou, porque na inteligência emocional a gente fala muito sobre isso, sobre o significado que a gente dá para a nossa história, né? Silvinha, eu não sei se você está no computador aí, se der para baixar um pouquinho, porque está dando um delay aqui para mim. Não, tô não, tá tudo, tudo desligado. Vamos que vamos. Então, é importante a gente parar e prestar atenção qual é o óculos que a gente está usando, qual é a lente, né? Porque, às vezes, eu tenho uma sensação de que todo mundo me persegue, de que todo mundo está contra mim, mas, na verdade, será que não sou eu que estou me comportando de uma maneira equivocada? Será que eu não estou preso lá na criança, né? Então, eu acho que, assim, o trabalho mais bonito da inteligência emocional é quando a gente se conecta com a nossa criança interior. Por quê? Porque não tem como a gente separar, né, o que foi a infância nossa vida adulta. A gente é fruto do que a gente viveu na nossa infância. Então a gente traz esses comportamentos. Quantas máscaras nós precisamos usar na nossa infância, né? Então, assim, se eu tenho um pai muito bravo, eu precisava ser boazinha. Por quê? Porque eu não queria apanhar. Mas mais do que não querer apanhar, eu queria ser amada. Então eu entendia que se eu tenho um pai bravo, eu sendo uma menina muito boazinha, o meu pai vai me abraçar, vai falar: que menina boazinha, que bonitinha, olha como ela é educada. Isso é amor. Então a gente trabalha no inconsciente, né? Vestindo, colocando a máscara da boazinha para se sentir amado. Isso na infância, mas a gente cresce. E a máscara cresce se adaptando no nosso rosto. E aí a gente vira um adulto bonzinho que não sabe falar não para ninguém. Por quê? Porque, na verdade, quando eu digo não para alguém, essa pessoa pode deixar de me amar. Gente, isso é totalmente inconsciente. Isso não é consciente. Então, eu tenho medo da rejeição. Então, eu vou ser aquela pessoa boazinha o tempo todo. Ou então, quando você lida com as pessoas que são muito difíceis, sabe aquela pessoa enérgica, que é difícil de lidar, quando trabalhar em grupo, ela é dificílimo. Se você for parar para olhar a história dessa pessoa, possivelmente você vai perceber, né? Não são todos os casos, mas assim, na grande maioria, são pessoas que tiveram uma infância muito difícil e que tiveram que ganhar tudo no grito. Então ela cresce achando que a vida dela é ganhar no grito. Ou então pessoas que foram muito mimadas, né? Então essas pessoas muito mimadas não aprenderam a ouvir não. Então essas pessoas, elas vêm com essa máscara para a vida adulta, né? Toda vez que ela ouve um não, ela não sabe como agir, porque ela quer um sim. Então, a inteligência emocional, ela é muito importante para quem quer trabalhar em equipe, para quem quer se entender, para quem quer ter esse autoconhecimento.
E mais do que tudo isso, é o exercício que a Silvia falou do olhar para dentro, né? O tempo todo olhar para dentro e colocar em prática o que está aprendendo, né? Então, assim, eu acho que essa é a grande virada de chave, né? Esse é o grande pulo do gato. Se você quer se entender melhor, se você quer ser um profissional de excelência, se você busca melhorar, você precisa buscar um profissional que consiga te orientar adequadamente, né, Silvia? Que é o que você falou. Às vezes você vem com uma questão que para você tá tudo certo e que o outro. Quando chega lá na sessão, né, a gente fala assim: vamos olhar por esse lado aqui? Vamos olhar por esse aqui? Onde é que a sua criança está gritando aí? Onde é que a sua criança está falando? Aí é o que a Silvia falou: a pessoa para, pensa. Nossa, é mesmo. Aí começa a vir, né? Começa a vir. E aí é um processo muito legal, é um processo muito lindo, né? E eu super recomendo para todo mundo. Eu também. Eu acho que a inteligência emocional tinha que ser matéria escola, porque todo mundo precisava ou precisa ter inteligência emocional. Inclusive os profissionais que trabalham com pessoas, porque os profissionais que trabalham com pessoas recebem uma carga muito grande e muitas vezes se esquece que esses profissionais também são pessoas que também têm suas questões em casa, às vezes na vida profissional mesmo. Então, todo mundo tinha que ter um entendimento da inteligência emocional. E se fosse matéria escolar, seria muito bacana. Aprender a ter mais empatia, entender onde são os seus gatilhos, entender que o outro também, você pode ser alvo ou alguém que aciona os gatilhos do outro. É fantástico. Inclusive, falo dos profissionais porque eu sou psicopedagoga também. E a gente, de ficar olhando muito para o outro, foi o que a Luciana falou, a gente acaba se esquecendo da gente. E estar com a Luciana startou muitos conceitos da área da psicopedagogia, em que, às vezes, a gente atua e, ora, a gente esquece que aquelas sensações que a gente tem, que aqueles sentimentos e aqueles gatilhos que são acionados na gente, aquilo ali são conceitos de concepções que a gente estudou e que no dia a dia acaba passando por despercebido e a gente não considera. Então, até nisso enriqueceu. Até nisso. Porque a gente, na inteligência emocional, a gente vai olhar, né? Para a criança, para a sua história, como é que foi a sua história, né, Silvia? Onde é que estão os seus buracos, os seus vazios, né? Quem te faltou na infância, né? Ali a gente busca as nossas heranças emocionais, né? Que nada mais são do que os padrões de comportamento. Então, assim, esses dias eu passando pela feira, vou contar para vocês aqui. Eu fiquei rindo porque eu estava atrás da pessoa na feira popular aqui de Volta Redonda, num domingo, lotada. E aí tinha uma mãe puxando uma criancinha pelo braço, pequenininha. Linda criança. E aí a criança viu um brinquedinho daqueles pendurados na barraca e ela queria o brinquedo. Aí a mãe vira e fala assim, a gente não vai comprar, tá? Por quê? Porque esse brinquedo é muito caro. E eu trabalho muito duro. Você não imagina o que é trabalhar onde eu trabalho. Então, assim, o meu dinheiro é suado. Não dá para comprar um brinquedo para você. E arrastando a criança. Eu, mentora de inteligência emocional, fui rindo atrás, né? Gente, antes de ser mentora, eu diria a mesma coisa. Por que eu diria a mesma coisa? Porque eu cresci ouvindo isso, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é difícil, que a gente tem que controlar o dinheiro, que a gente tem mesmo, tá? Não é para sair gastando a doidada, não. Mas, quando a gente passa por um processo de inteligência emocional, esse processo é pra gente, adulto, mas é pra gente também pai e mãe, é pra gente também professor, né? Por quê? Porque eu mudo a minha fala. Quando a criança cresce ouvindo, e aí quem estiver se identificando aí pode comentar aí se está se identificando, tá? Quando eu cresço ouvindo que a vida é difícil, que dinheiro não dá em árvore, que
o meu trabalho é duro, você não imagina como é ruim trabalhar onde eu trabalho. Na verdade, a criança não te perguntou isso. A criança só te perguntou assim, mãe, eu quero aquele brinquedo, você pode me dar? Então é simples assim, filha, hoje não. Em outro momento, quem sabe? Ponto. Porque quando a criança cresce ouvindo que trabalho é duro, que dinheiro é difícil, você vai trazendo para a criança, que vai virar um adulto um dia, esse sentimento de escassez. Então, para ela, quando ela for uma profissional, trabalhar vai ser duro, ganhar pouco vai ser um fato, e a vida vai ser muito difícil. Então, a gente vai criando esses padrões comportamentais, né? Porque a gente é o tempo todo pensamento, sentimento e ação. Então a gente tem que ter muita clareza de tudo que a gente fala, é prestar atenção em tudo que eu digo, né? Então eu fiquei olhando aquela situação e fiquei com tanta vontade de abordar aquela boca e falar que não faça. Então é esse feeling que a gente tem que ter, é esse olhar atento, né, para aquilo que a gente fala para os nossos alunos, né? Para os nossos filhos. Então, aquela também adoro essa é ótima. Você tá com a criança passeando e aí, mãe, me dá isso aqui. Na volta a gente compra. Cara, essa é ótima. Quem falou isso para uma criança? Né? Quem é pai e mãe aí? Na volta a gente compra, a criança está esperando esse na volta até hoje, não voltou, né? E não ganhou. Então, percebam que essa fala de na volta a gente compra isso não acontece, a criança ela cresce com um sentimento de traição. Olha como isso é sério. E as pessoas não têm essa noção. Então, no processo de inteligência emocional, né, Silvia, a gente trabalha tanto essa parte comportamental das heranças emocionais, mas também as heranças emocionais, perdão, as heranças emocionais, mas também as feridas emocionais. Por quê? A gente tem 6 feridas diferentes, e aí a gente vai identificar quais são essas feridas, né, Silvia? Para poder trabalhar nessa ferida em mim, né? Coloca E a gente não. o povo escrever isso aí. Vocês que estão aqui com a gente, vocês já ouviram isso na infância de vocês? Ou vocês já disseram isso para os filhos de vocês? Ou para o aluno? Já viu aquele. Ai, gente, essa também, a prof, né? Prof, muitos anos é assim. E eu falo pra caramba, né? Professor, deixa eu ir no banheiro só um minutinho, deixa eu só concluir isso aqui. Cara, eu não concluía nunca, né? Coitados dos meninos. E é A gente não pode sair falando aqui, porque a gente não tem, na verdade. Quem nunca passou por um processo de inteligência emocional vivendo na inconsciência, né? Então, é importante passar para poder ter consciência do que é a vida, né? E quanta coisa a gente faz por conta dessa criança frustrada, negada, às vezes rejeitada, né? E ao que você falou, normalmente se usa as máscaras sociais, que elas são colocadas a partir do momento em que você começa a receber as negativas. Enquanto está criança, tudo é bonito, olha que engraçadinho, ah, que bonitinho, ah, que legal isso aqui, ah, chegou o palavrão, olha que bonitinho, né? Tudo é engraçadinho, e a criança ela vai crescendo do jeito que ela precisa, livre, alegre, feliz, solta, até ela começar a ter uma determinada idade que as pessoas vão limitando. E para com isso, que besteira que você está falando. Pô, há um tempo atrás era engraçadinho, todo mundo reforçava, agora é chato. Poxa, ai, pô, tá falando palavrão, você já tá grande para isso, né? Poxa, mas há um tempo atrás eu xingava palavrão e era bonitinho, agora não é mais. Então, você começa a frustrar, a limitar, a aprisionar a criança que todos nós temos. E é fácil ver isso, né? Quando a gente trabalha com dinâmica de grupo, com adultos, vai fazer uma brincadeira com bola, todo mundo libera suas crianças, todo mundo ri, se diverte, até aqueles, ai, não quero, não gosto de dinâmica de grupo, daqui a pouco, até quem não topa, ele está sentado do lado de fora, ele está rindo, está com os olhinhos brilhando, ou seja, a criança dele está ali.
ele está ali, mas muitas vezes ela está aprisionada, porque não conhece esse processo de libertação, né, que a inteligência emocional traz. E de repente, você falando desse aí que está lá no banco olhando e rindo, se a gente for olhar para a história desse adulto que está lá no banco rindo, quem sabe ele não foi uma criança que viveu o tempo todo no banco, né? Por ter vergonha, medo de ser criticado, né? Eu que trabalhei em escola há muitos anos, às vezes a criança que está sobrepeso, né, tem vergonha de ir porque não vai dar conta, não consegue correr, então fica no banco. Então, é olhar para esse adulto, entender que ele tem uma história e que ele é, hoje, fruto dessa história. Que eu sempre falo, né, a criança interior, ela coabita, né? Ela está aqui dentro, não tem como separar. E aí eu já aproveito, Silvia, se você me permitir, eu quero fazer aqui uma propaganda, né, do evento de hoje. Hoje a gente vai ter lá no Clube Náutico, às 19 horas, um evento chamado Bailoterapia. O que é isso? Vamos ter algumas terapeutas, né? Estaremos lá. Eu, Luciana, com a mentoria de inteligência emocional, e a Marcele Campos, que é neuropsicóloga. Então, nós duas vamos falar de criança interior. Só que ela vai trazer a parte mais científica e eu vou trazer a parte emocional. Então, lá vão ter vários estandes de vários profissionais, com várias terapias, porque qual é o intuito desse evento? É um evento de cura. É mostrar que pessoas que têm depressão, por exemplo, elas precisam de tratamento, elas precisam do médico, elas precisam de remédio, mas elas não estão condenadas a depender desse remédio para o resto da vida, como eu, por exemplo, que tenho disfunção da tireoide, e aí abro um parêntese, segundo a inteligência emocional, a disfunção da tireoide é causada por não... Você vai engolindo sapo, engolindo sapo, e aí essas emocionais aparecem. Então, pessoa que é depressiva, ela tem a possibilidade de melhorar e de estar livre do remédio, né? Mas ela precisa ter um acompanhamento. Por exemplo, esses dias eu encontrei com uma amiga que está num processo e ela falou para mim assim, Lu, eu tô querendo ir com você, que eu quero fazer o processo de inteligência emocional, eu tô querendo parar de tomar o remédio e tal. Aí a médica falou assim, você quer parar de tomar o remédio, mas o que você está fazendo para parar de tomar o remédio? Né? Porque o remédio, ele vai ter que ser, em algum momento, ele pode ser substituído, né? Mas substituído pelo quê? Então, a ideia do bailoterapia é mostrar para as pessoas que estarão lá que você tem a opção de tratar, sim, com a medicação, que é super necessária. A gente não está aqui falando que tem que parar, pelo amor de Deus, não interpretem mal. A medicação é necessária. Porém, a terapia, em conjunto com a medicação, ela é imprescindível, né? Porque a medicação sozinha não vai fazer o efeito. E a terapia sozinha também não, porque a terapia é a longo prazo e a medicação vem para te trazer o bem-estar. Então, você, com o bem-estar mais a terapia casada, isso aí vai funcionar muito. E junto com a terapia e com o remédio, você tem a oportunidade de estar em grupo, você tem a oportunidade de ir para uma aula de dança, para uma aula de canto, você tem a possibilidade de fazer outras terapias, né? Que ajudam, como reiki, como aromaterapia, enfim. São as terapias integrativas que hoje já estão aí sendo reconhecidas pelo SUS, né? E que trazem o bem da pessoa. Então, quem tiver interesse em conhecer esse evento, vai ser hoje às 19 horas lá no Clube Náutico. O ingresso custa R$ 20. E aí a gente pede que vocês levem 1 quilo de alimento não perecível, que a gente vai fazer a doação para a casa da criança e do adolescente, aqui de Volta Redonda. Todos os eventos que a gente faz, a gente gosta de fazer assim, com o movimento de olhar para o outro também, né? De ser instrumento. Então, lá a gente vai trabalhar hoje a criança interior. Então, quem quiser já começar a conhecer esse processo de inteligência emocional, já começar a se conectar com a sua criança interior, tá super convidado para o evento de hoje, tá bom? Sim. Eu super recomendo, eu vou, né? E um montão de gente daqui de casa vai também. É fundamental, quem não conhece, conhecer as alternativas que a gente tem para a nossa saúde. O nosso cérebro, ele é
químico, nosso corpo ele é químico, e se a gente está bem, se nossa cabeça está bem, o corpo ele responde de forma muito positiva também. Lu, também vou te pedir licença para falar um pouquinho do meu projeto, né, de pedagogia para pedagogos e não pedagogos, convidar também o seu público para visitar lá o meu Instagram, Silvia Trajano MP, e vocês vão ver diversas coisas relacionadas à área técnica da pedagogia que pode ser aplicada no dia a dia de pessoas que não trabalham em escola, mas que lidam com educação, tipo pai, mãe, irmãos, a educação está em todo o espaço. Então, a atuação pedagógica, ela pode estar em você, que também não tem a formação pedagógica, mas que precisa lidar com as pessoas, lidar com a parte de ensino, e a gente atualmente está mais focado com o trabalho científico, com o trabalho de conclusão de curso. Então, se você tem interesse em se organizar, em alimentar o currículo Lattes, está fazendo a graduação, quer desenvolver o seu projeto, ou melhorar ainda mais a qualidade da sua escrita, da sua organização, as etapas, toda etapa dos processos científicos, a gente tem discutido e a gente está trabalhando sobre isso, né? Divulgação, publicação de artigos e também trazendo a Luciana aí para falar sobre a inteligência emocional para a elaboração do trabalho científico. Então, fica aí o convite. Vai ser muito legal, né? Eu acho que é super importante. Silvia, me deixa, eu vou só te cortar aqui só um minutinho, porque algumas pessoas escreveram aqui e eu não estou lendo. Peraí. Aqui tá, eles estão escrevendo, olha, verdade, professora Silvia, a escola deveria abordar esse tema, eu acho que é super pertinente, inteligência emocional. Na verdade, a inteligência emocional tem que estar em todo lugar, tá, gente? Na escola, no mercado, em casa, enfim, melhora relacionamentos, porque a gente começa a olhar para o outro, né? Por exemplo, aqui em casa, as pessoas sabem que tá tudo bem, não tá bem, né? Tem dia que a gente não tá bem, né? Esses dias eu tô atendendo uma adolescente agora, e a mãe dela disse assim, ela é muito mal-humorada. Então, assim, vamos dar uma olhada? Adolescência é um período que o hormônio tá oscilando, então, assim, tá tudo bem. Então, é o que eu falei pra mãe, mãe, eu vou ensinar pra ela o seguinte, sinalizar pra você quando ela não estiver bem. E aí eu preciso que você respeite esse momento dela, né? Porque assim como eu que acordo, tá tudo bem, tudo é positivo, tudo é fácil, tudo é bom, as pessoas não são como eu sou. E às vezes isso irrita as pessoas. E tá tudo certo. Então, assim, quando eu não tô bem, eu já falo assim, gente, olha, hoje não mexe comigo não, porque hoje eu não tô muito legal. Então, assim, eu só quero ficar quietinha aqui. E tá tudo bem. E tem pais que viram e falam assim, mas que coisa chata, você fica com essa cara emburrada o tempo todo, cara fechado, não sei o quê, chupou limão, né? Essas frases de mãe, que a mãe escutava da mãe e repete. Então, assim, o adolescente, ele já é tolhido em muitas áreas, em muitas coisas, dever, já fez isso, já fez aquilo. Às vezes ele só quer parar e respirar. E a mãe ainda tá lá implicando com a cara feia do menino. Então, assim, é, é entender que dentro da família a gente precisa clareza também, tá? De perceber quais são os sentimentos que você está sentindo. Hoje eu tô com raiva. Ok. Não, mas a gente aprende o quê? Que raiva é feio sentir. Não, não é feio sentir. Todo mundo sente raiva, tá tudo bem. Então, o que você vai fazer para botar essa raiva para fora? Então, a gente lá na mentoria, a gente ensina, né, Silvia, como fazer para dominar essa raiva. E assim, e tá tudo bem ficar quieto. Olha, hoje eu não tô bem. Ok, daqui a pouco eu tô melhor. E as pessoas percebem que aos poucos vai melhorando. E tá tudo certo. Então, assim, tem que ter esse olhar atento aí, tá? Aqui foi colocado, né? Medo de se expor, críticas e vergonhas. Ah, tem um comentário aqui. Lu, tem que contar. Outro dia, uma criancinha deu uma florzinha para a mãe ao ir da escola. E a mãe falou: não quero flor nenhuma. Já falei para você parar de arrancar flor. Olha bem, gente. Olha que falta de consciência.
Por que não falar para a criança o seguinte? Olha, filha, a flor, ela é viva, né? Ela tem vida. Então, assim, quando a gente arranca a florzinha, ela vai murchar e tal, tal, tal. Mas, assim, outro momento, né? Não é no momento que a criança acabou de dar a flor. Imagina, a criança dá uma flor para a mãe, é festejar, é abraçar, é agradecer, né? Eu sei que às vezes a gente vive na correria do dia a dia, mas a gente tem que ter esse olhar, né? E outro momento mostrar para essa criança que de repente essa flor fica mais bonita no lugar dela, né? O valor da entrada, R$ 20, tá? Mais 1 quilo de alimento. E aí continua aqui. Eu vim atrás e falei, você pode me dar. Ai, que bonitinha. E ela me deu. A alegria do menino. Na verdade, ele só queria a atenção da mãe. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso, gente. Inteligência emocional é dessa maneira. Então, a gente, já lendo todos os comentários, eu queria que a Silvia voltasse. Desculpa, Silvia, eu te interrompi. Voltasse para a questão do trabalho, né, acadêmico, inteligência emocional e trabalho acadêmico. Não, é isso. Da mesma forma que eu estou aqui hoje, depois a Lu também está sendo convidada para falar sobre inteligência emocional para aquelas pessoas que estão aí no trabalho acadêmico, desenvolvendo, período de apresentação do trabalho, como lidar com essas angústias, com esse sentimento, às vezes com a frustração de já ter algumas negativas, de submeter projeto para mestrado, doutorado ou especializações de instituição pública que passa por processo seletivo e a pessoa, às vezes, ela não é aprovada, ela acaba desistindo, não quero mais. Então, tudo isso tem justificativa, tem um processo que a inteligência emocional pode ajudar a pessoa a se entender e a eliminar esses gatilhos que, às vezes, as pessoas depositam e canalizam tudo no trabalho de conclusão de curso. Às vezes, ou não conseguir o trabalho de conclusão de curso, a não realização, o não aceite, ficar frustrado com a negativa das submissões, muitas vezes nem é um problema com o próprio TCC, mas algo que você está canalizando da sua vida. E a Lu tem um monte de coisa para falar sobre isso aí, então eu já estou dando spoiler aqui do que aguarda o pessoal aí que tem interesse na temática, o público da Lu, que de repente não está desenvolvendo nenhum trabalho acadêmico-científico, mas tem um irmão, tem filho, tem primo, tem tio que está nessa fase aí da graduação, na educação básica, no ensino médio, cursos técnicos, normalmente já trabalham com projeto. Então, dá uma passeada lá no meu Instagram, que tem coisas boas para eles também. E eu acho que, assim, é interessante a gente falar, trazer sobre isso também, Silvia, porque, assim, às vezes as pessoas não estão no meio acadêmico, mas por medo de começar uma nova proposta, né, porque a gente tem pessoas nas universidades, né, que são aí 40 a mais, 30 a mais, e que estão aí, que a vida, eu falo isso sempre, né, a minha vida começou aos 40, de verdade, porque assim, eu acho que eu nunca vivido uma coisa tão gostosa como eu tenho vivido de uns anos para cá. Porque a gente tem, né, principalmente quem já é mais velho, começou a vida, teve filhos, então fez a opção de priorizar os filhos. Em que momento você vai começar a se priorizar, né? A gente fica esperando. Vou ser muito sincera, o filho vai crescer, vai te dar netos. Aí daqui a pouco você tem netos para tomar conta. Então, assim, se você não parar em algum momento, dizer assim, agora é minha vez, ninguém vai fazer isso por você. Então, quem está aqui, que não está em universidades, mas que tem vontade de estar, mas está esperando o momento ideal é agora, né? Talvez a gente não tenha entrada para a universidade agora, né, Silvia? Mas no meio do ano tem, né? Sim, sim. É o alto amor, né, Luciana, que você tanto diz também, de começar a se amar e ter um tempo para você. Cuidou da família, agora é o momento de cuidar de você. Eu assisti uma entrevista com a Marília Gabriela já há alguns anos e ela falou assim,
a gente, quando chega a uma determinada idade, a gente tem que ser egoísta, pensar na gente, porque a gente já passou muitos anos da vida pensando em todo mundo da família. E aí, depois de determinada idade, a gente tem que começar a pensar na gente, até para cuidar dos nossos. Porque quando eles precisarem da gente tem que estar bem. Tem que estar bem de cabeça, bem de corpo, bem de saúde, tem que estar bem. Né? E o bem de corpo é a química do corpo, né? É quando você não precisa tanto tomar remédio, não precisa cuidar de questões que são somatizadas, às vezes, pela nossa personalidade, pelas nossas angústias, e a inteligência emocional, e mais uma vez, ela entra aí como essa ação tão positiva na vida do ser humano. E assim, a inteligência emocional, ela vai trabalhar a questão das suas emoções. Como é que você vê a vida? Como é que você vê os desafios que a vida te apresenta? Como é que você reage a eles? Ok. Mas a minha abordagem ainda é um pouco mais ampla. Eu gosto de trazer sempre bem o olhar espiritual, né? Que quando eu falo espiritual, eu não estou falando de religião, tá, gente? Porque aí seria uma abordagem religiosa. O espiritual é entender que existe algo maior, né, que rege isso tudo, independente da sua religião, que isso aí não vem ao caso, mas é você se conectar com aquilo que você acredita. Por quê? Nós somos seres, né, de carne, né? Nós somos seres físicos, nós somos seres emocionais e mentais, mas nós somos também seres espirituais. E aí, a André está colocando aqui embaixo, né? 50 mais, no meu caso. É isso aí, André, 50 mais, 60 mais, 70 mais. Enquanto estiver aqui, meu bem, você vai dizer qual é o seu momento. Então, é hora de você se conectar com o que você sente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar das suas emoções e cuidar também da parte, né, do eu maior do que você acredita, né?